Do Meio-Dia está de volta e deputados estaduais pediram vista do polêmico projeto de lei complementar que libera a extração de minérios em áreas de reserva legal aqui em Mato Grosso. Para falar sobre esse e outros assuntos, que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual pelo PT, Lúcio Cabral. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Uma honra para mim. Deputado, por que esse interesse de liberar garimpos onde hoje existem reservas legais? É tipo aquilo que se falou aí no passado, é para passar a boiada no meio ambiente, é isso? Infelizmente, Lúcio, é para passar a boiada. Não tem sentido nenhum. E, na verdade, vocês mesmos já denunciaram, é um pacote de projetos de lei, de emenda constitucional, que acaba de vez com a proteção ao meio ambiente em Mato Grosso. Da proibição da criação de unidades de conservação a esse projeto completamente absurdo. Querem mudar até a lei do Pantanal? Querem mudar a lei do Pantanal para permitir drenagem de áreas úmidas, para você colocar dentro de uma planície que é inundável a monocultura de soja, de algodão, a própria pecuária. Completamente sem sentido, porque isso é antieconômico, inclusive, porque daqui a pouco o Estado não tem água mais para sustentar essas atividades econômicas. O que está em curso em Mato Grosso já há algum tempo, o poder econômico detém o poder político e querem fazer de Mato Grosso um fazendão para produzir e exportar commodities. Soja, algodão, milho, minério, especialmente o ouro, e a utilização dos nossos recursos hídricos, das águas, para a construção de hidrelétricas para alimentar exatamente esse modelo de exploração econômica. Só que isso é insustentável. Deputado, o senhor foi um dos parlamentares que pediu vista a este projeto. Qual foi o seu levantamento? Não existe nenhuma possibilidade de readequar esse projeto de lei que será provavelmente aprovado, de fato, é de autoria do deputado Carlos Avalone. Eu até me recordo que quando ele esteve aqui, ele falou que é até uma demanda de algumas cidades que são muito dependentes da mineração, porque como é um recurso esgotável, é necessário explorar em outras áreas específicas que só existem ali. Não existe, na sua visão, né, durante esse pedido de vista, a avaliação de nenhum tipo de readequação a este projeto? Bom, infelizmente, assim, a leitura que nós fizemos do projeto impede, inclusive, a apresentação de emendas, porque ele não tem conserto, ele não tem correção. Sim. E ele tem maldades muito maiores, explícitas no texto, só que se você não tem o cuidado de verificar se a palavra é ou é a, na prática, o que esse projeto pretende é dizer o seguinte: bom, eu quero fazer mineração numa área de reserva legal. Eu posso deslocar essa reserva para um outro local, para um outro bioma, inclusive, só que o local para onde eu estou realocando essa reserva pode ser de 10% ou mais do tamanho da reserva anterior, ou seja, está liberando... Não seria 10% a mais, obrigatoriamente, não é 10%, como muitos deputados falaram. Quando você escreve 10% a mais, essa área de reserva tem que ser, no mínimo, maior. 10% superior. Só que não é o que está escrito, não é 10% a mais, está escrito 10% ou mais. Lúcio Cabral e Rosa Neide. Uma resolução do PT de Cuiabá diz o seguinte: olha, a candidatura do PT será de oposição. Aí vem o deputado Valdir Barranco, que é o presidente do PT em Mato Grosso, e diz assim: olha, o PT pode até não ter candidato. Como é que é essa história aí? Olha, é muito ruim o presidente estadual do partido fazer uma fala assim, porque você fragiliza o partido ao fazer especulação sobre cenários futuros que sequer estão colocados na mesa e não serão colocados. A tarefa da direção partidária em qualquer instância é fortalecer o partido. E nós tomamos uma decisão histórica com a presença de todos os membros do diretório e todos votaram favoráveis a essa resolução. Candidatura própria e um programa de mudança da realidade
de Cuiabá. E nós vamos daqui até o final do mês buscar com unidade e definir quem será o nome do PT. Deputado, agora o senhor, como o Lúcio mencionou, existe essa resolução que foi aprovada aqui em Cuiabá, mas essa decisão, aparentemente, do Diretório Estadual, deputado Valdir Barranco, ela não se sobressai a essa resolução do município? Ele aponta para a cúpula do PT como se é a direção nacional que, no final das contas, fosse decidir, ou seja, que a sua pré-candidatura não estaria, assim, garantida. Existem, né, outras intenções e até candidatos fora do partido, que não sejam do PT. E aí, isso aumenta uma divergência interna? Assim, ó, há um caminho a ser seguido. E esse caminho, no caso de eleições em capitais e em cidades com mais de 100 mil eleitores, não passa pelas direções estaduais. Isso é uma decisão que a direção nacional do PT já tomou. Certo. Capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores, o municipal decide e encaminha para o Diretório Nacional para que o Diretório Nacional homologue a decisão do municipal em diálogo com os partidos da federação. E a tradição da direção nacional é a de abraçar e fortalecer as decisões dos diretórios municipais das capitais. Não houve, na história recente, nenhum episódio que a direção nacional tenha se posicionado contrário à decisão da direção municipal da capital. O que ela faz é reforçar essa posição no diálogo com os demais partidos. E como disse, a direção estadual ela não tem poder de decisão sobre eleições na capital. Agora, mesmo assim, a direção estadual ela é importante e quem dirige o partido no estado precisa de uma fala que fortaleça o partido na capital, não uma fala que gere especulação que fragilize o PT. Deputado, antes de encerrar, a direção nacional do PT teria algum interesse em fazer uma concessão a um outro partido fora da federação aqui em Cuiabá, nas eleições do ano que vem? Ao PSD, por exemplo, Sim. de Carlos Fávaro. A direção nacional teria esse interesse? Bom, eu fiz um percurso em Brasília e participei de uma reunião da direção nacional. Não há, na direção nacional, nenhum encaminhamento nesse sentido. Ao contrário, o que a direção nacional quer é candidaturas do PT no maior número de cidades em que o PT possa apresentar candidaturas para buscar o fortalecimento do partido no país todo. E o diálogo que fiz com lideranças nacionais que estão no governo federal é um diálogo de que não há hipótese de, nas capitais onde o PT definir candidatura na federação, ceder essas candidaturas para outros partidos. O PSD, por exemplo, terá o apoio do PT no Rio de Janeiro, provavelmente em outras capitais do país, e não há onde o PSD, em tese, pudesse apresentar essa reivindicação ao PT nacional. Então, é uma hipótese, na minha opinião, que sequer deve ser considerada e é o caminho que nós iremos construir. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço. Obrigada. Sempre à disposição.